Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, good morning, good afternoon, good evening. Eu sou o professor James, né? Estou aqui no Conquiste Futuro, na disciplina da língua inglesa com vocês, tá? Auxiliarei vocês a fechar aquelas 5 questões que nós temos no Enem referentes à língua inglesa, tá ok? E estamos dando continuidade ao nosso módulo 1, né? Onde já tivemos 4 aulas do verbo to be, né? Tivemos uma aula do verbo to have e hoje é a nossa segunda aula do verbo to have e última aula referente ao verbo to have, tá? O verbo to have nesse módulo nós teremos 2 aulas, tá ok? Vimos, né, na aula passada que o verbo to have ele é muito parecido com o verbo to be em algumas ocasiões. Ele é um verbo irregular também. Ele é utilizado para a formação de locuções verbais, né? Ele é um dos verbos mais utilizados no inglês, juntamente com o verbo to be, tá? Ele é utilizado também para a formação de tempos verbais, né? Como o past perfect, o present perfect, né? Ele é utilizado para a formação dos tempos verbais, né? E ele pode ser utilizado tanto como verbo auxiliar, tanto como verbo principal na oração, né? Então ele tem muita similaridade com o verbo to be nesse sentido, tá? Então vamos lá dar início à nossa segunda aula sobre o verbo to have, ok? Então, para a gente fazer uma revisão rápida aqui sobre o verbo to have, né? Só para deixar isso fixado para vocês, na última aula nós vimos a conjugação do verbo to have, né? Vimos que ele é utilizado como verbo auxiliar ou como verbo principal. Ele sendo utilizado como verbo principal, ele terá a tradução de ter, né, de possuir. Ele pode ser utilizado para questões de relacionamentos, para questões realmente de posse, tá? Para questões de indicar a família, né? Então ele é um verbo muito dinâmico, assim. Apesar da tradução básica dele ser ter, né, no sentido de possuir, ele também pode ser utilizado para outras formas, tá? Lembrando que para a idade, apesar de no português ser comum nós utilizarmos I have, eu tenho, aliás, 30 anos, por exemplo, no inglês nós não utilizamos o verbo have para idade. Para idade nós utilizamos o verbo to be, como eu expliquei para vocês na aula do verbo to be, tá? Então, em inglês, o eu tenho 30 anos ficaria I am 30 years old, ok? O verbo to be, ele tem essa similaridade com o verbo to have, né? São verbos que são muito parecidos em vários sentidos. O verbo to have, assim como to be, é utilizado como auxiliar ou como principal. Como principal significa relacionado à posse, principalmente, tendo outras traduções dependendo do contexto, tá? Ele pode ser utilizado como verbo auxiliar, principalmente na construção de locuções verbais e na construção dos tempos perfeitos, do present perfect, do past perfect, por exemplo, tá? Então, são verbos assim, é um dos verbos mais utilizados da língua inglesa, juntamente com o verbo to be, tá? É um verbo irregular também, né? Ou seja, ele não obedece à regra de conjugação dos outros verbos, né? Nós vimos que para a forma afirmativa no presente, nós temos 2 palavras, né, para conjugar o verbo to be. Nós temos o have, né? Aliás, para conjugar o verbo to have, sorry. Nós temos o have e o has. O has vai ser utilizado para a terceira pessoa do singular, tá? Ele vai ser utilizado para he, para she e para it. Para os outros pronomes, para os outros sujeitos, nós utilizaremos have, ok? Quando for o passado, a forma afirmativa no passado, nós utilizamos had, ok? Para todas as pessoas, tá? Utilizamos apenas uma única palavra, had, uma única forma. E para o futuro, assim como no verbo to be, nós utilizamos will be, para o verbo to have, nós utilizaremos will have, ok? Na forma negativa do presente, tá? Nós colocamos o don't have ou do not have, e ainda podemos utilizar have not ou haven't, tá? E se tivermos utilizando a terceira pessoa do singular, que é has, nós podemos colocar doesn't have, does not have ou hasn't, ou has not ainda, tá? Na forma interrogativa, tá? Nós fazemos a inversão do sujeito e do pronome e do verbo, né? Assim como no verbo to be,
né, nós fazemos a inversão, então nós colocaremos o have primeiro e depois colocaremos o pronome ou o sujeito e aí colocaremos o complemento da frase e depois nós usamos o ponto de interrogação, o sinal de interrogação, tá ok? E se estivermos utilizando a forma negativa do passado, no lugar de colocar don't ou doesn't, nós colocamos didn't have para todas as pessoas, para todos os sujeitos, tá ok? Então, dando continuidade à nossa aula em relação ao verbo to have, nós vemos que o verbo to have na negativa ele é formado com o auxiliar do, tá? Ou does, tá? Do ou does, na forma negativa, né? Ou seja, do com ou does com a partícula not, tá? Com a partícula not, que aí nós podemos utilizar na forma contraída, tá? Ou podemos utilizar também na forma por extenso. Podemos colocar do not ou don't, does not ou doesn't, tá? Então, em outras palavras, a forma negativa do verbo to have é utilizada de acordo com a seguinte formulazinha. Nós vamos colocar o pronome ou sujeito, depois colocamos a partícula do ou does, depois colocamos a palavra de negação not, depois colocamos o have e depois colocamos o complemento da frase, tá? Para finalizar a oração na negativa. Lembrando que o do not podemos colocar don't ou does not podemos colocar doesn't. Isso aí depende de vocês, tá, pessoal? A tradução vai ser a mesma e isso não vai fazer alteração nenhuma no texto. A única diferença é que o does not vai ser utilizado para a terceira pessoa do singular. O does not vai ser utilizado para he, para she ou para it. Para os outros pronomes, nós utilizaremos a forma completa, tá? A forma do, a forma simples, tá? Então, esses dois exemplos que temos aí no presente simples, né? I do not have a car. I do not have a car. I do not have a car. Eu não tenho um carro, tá? Então, veja que aí está na forma completa. Do not. I do not have a car. Também poderíamos utilizar I don't have a car. A tradução seria a mesma e estaria correto da mesma forma, tá, pessoal? No segundo exemplo temos They don't have any children. They don't have any children. They don't have any children. Eles não têm filhos, ok? Nessa segunda frase aí nós já temos a forma contraída do not. Estamos utilizando don't. Mas, se quisermos utilizar do not, estaria correto do mesmo jeito, tá, pessoal? Então, nós podemos utilizar I do not ou I don't, they do not ou they don't. As formas estão corretas do mesmo jeito, tá? Então, só relembrando como é a fórmula, primeiro o pronome, né, o sujeito, no caso aí I, eu, né, ou they, eles. Depois colocamos o do not ou don't, né, do not ou don't, ou ainda podemos colocar does not ou doesn't, se estivermos nos referindo a uma terceira pessoa do singular. E depois o complemento, o verbo have e o complemento da frase. I do not have, they don't have. Ok? Seguindo aqui na nossa aula sobre o verbo to have, na forma negativa, nós temos aí mais exemplos utilizando agora o present perfect e o past perfect, tá? Vocês não precisam se preocupar agora o que é o present perfect e o past perfect, como é usado, para que é usado, tá? Como eu falei para vocês já na aula anterior, nós teremos um momento onde trabalharemos apenas com exemplos do present perfect e do past perfect, tá? Nós trabalharemos com esses tempos verbais, tá? Mas o que acontece é o seguinte, para a gente trabalhar com esses tempos verbais, nós temos que obrigatoriamente usar o verbo to have. Então, vocês têm que entender primeiro como funciona o verbo to have, tá? Para depois a gente entender esses tempos verbais. Então, na aula de hoje, como estamos trabalhando com o verbo to have, eu estou mostrando a vocês como é conjugado o verbo to have, como ele é utilizado, para que no futuro, quando estivermos trabalhando a aula do present perfect ou do past perfect, vocês já tirarem de letra como é feita a conjugação desse verbo, tá, pessoal? Desses tempos verbais, aliás. Ok, pessoal? Então, no present perfect, tá, nós temos aí dois exemplos, né? She has not seen that movie yet. She has not seen that movie yet. She has not seen that movie yet.
ela ainda não viu aquele filme. Vejam agora que a partícula have se transformou em has. Como eu falei para vocês, quando usamos a terceira pessoa do singular, she, he ou it, no lugar de utilizarmos have, nós utilizaremos has not, ok? Has not, ok? Nesse caso aí na negativa, né? Então, she has not seen that movie yet. She has not seen that movie yet, ok? Então, has not seen. Aí o has está sendo utilizado como verbo auxiliar. Ele está sendo utilizado como verbo auxiliar do verbo see, ok? O outro exemplo. We haven't finished our work yet. We haven't finished our work yet. Nós ainda não terminamos o nosso trabalho. Nós ainda não terminamos o nosso trabalho. Então vejam também que nesses dois exemplos aí, nós não estamos utilizando o does not ou doesn't. E também não estamos utilizando o do not ou don't. Na primeira frase, nós estamos utilizando como pode ser conjugado o verbo to have de outra forma na sua forma negativa. Então, além de utilizar a partícula do not ou does not, como vimos no slide anterior, nós podemos utilizar também apenas a partícula not. Nesse caso, a partícula not virá depois do verbo to have, tá? Virá depois do verbo have e não antes, né, que é o caso de quando utilizamos o verbo don't, a partícula don't ou doesn't, tá? E também nós podemos contrair. Has not pode se transformar em hasn't e have not pode se transformar em haven't, ok? As duas formas estão corretas. Se você que prefere usar o, por exemplo, she doesn't have, tá? Está correto. Mas se você quiser usar o she hasn't ou she has not, também está correto, tá, pessoal? No past perfect, agora. He had not studied for the exam. He had not studied for the exam. He had not studied for the exam. Ele não havia estudado para o exame, tá? Veja que aí estamos utilizando agora o verbo passado, o verbo to be no passado, had, e depois nós colocamos a partícula not, ok? Had not. Também podemos fazer isso na forma contraída, né? Como é o caso aí do nosso próximo exemplo. They hadn't met before. They hadn't met before. They hadn't met before. Eles não se conheciam antes, tá? Então, nós podemos utilizar had not ou hadn't, tá? Lembrando que para o passado, nós temos apenas uma única forma do verbo have, que é had, tá? Então, independente de ser he ou independente de ser they, nós utilizamos had not ou hadn't, tá? Nós podemos utilizar também ainda, né, a partícula did not ou didn't, tá? Did not ou didn't. Nesse caso, o did not ou a forma contraída didn't viria após o pronome, tá? He, they, e antes do verbo to have. He did not have not studied for the exam, ok? Ou they didn't have met before. A tradução seria a mesma, a utilização seria a mesma, e aí vocês utilizariam da melhor forma que vocês desejassem. Mas seria a mesma tradução e o significado não alteraria, tá, pessoal?